e tem mais de 35 anos de ministério. Seja bem-vindo à GC Conference Danilo Figueira. Aleluia, boa noite, novos começos. Que honra, fique à vontade, pode tomar o seu lugar. Que alegria poder estar aqui. Deus tem me dado o privilégio de ministrar em tantos lugares abençoados, igrejas relevantes. Faltava essa, pronto. Agora já cumpri um sonho de poder me expor à unção que há nesse lugar. E há muita unção aqui nessa noite. Sabe quando a gente sobe ao púlpito dizendo, meu Deus, eu só não quero atrapalhar. Só não quero atrapalhar o que o Senhor já está fazendo. Na verdade, eu sou mais ousado, eu quero cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Mas, de fato, é uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite da equipe pastoral, pastor Sandro, pastor Felipe, que respaldou isso, mesmo não estando aqui. Corajoso ele, né? Chamar um herege para ocupar o púlpito da sua igreja. E eu estou em casa, sabe por quê? Porque já percebi que a linguagem aqui é a linguagem da unção. E ver essa multidão de líderes recebendo renovo na presença de Deus. Eu amo a igreja nas casas. Isso faz parte central do meu ministério. O meu ministério começou muito cedo, aos 20 anos. Eu fui enviado do norte do Brasil. Eu sou um baiano, criado no Pará. E enviado com 20 anos de idade para Ribeirão Preto, São Paulo, para plantar uma igreja, aos 20 anos. E é essa igreja que eu pastoreio até hoje, que está se multiplicando, tocando as nações. E tudo que eu saio de lá para compartilhar é fruto dessa experiência. Antes que eu faça referência aqui de alguns livros que eu trouxe e te entregue a palavra, que é o principal, eu queria entregar algo que o Espírito plantou enquanto nós orávamos aqui. Que tempo tremendo, quanto Deus faz num tempo como esse. Mas eu tenho uma palavra aqui para os anfitriões. Eu tenho uma palavra para aqueles que abrigam um GC na sua casa. Esteja você aí. Quantos anfitriões há aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Muitos de vocês, outros não estão aqui, mas eu quero que você, líder, leve essa palavra para o seu anfitrião. Não é uma palavra motivacional, é uma profecia, uma palavra profética. Você que abriu a sua casa, você precisa ter uma consciência de que você não está emprestando apenas um espaço para o reino de Deus. Você está abrigando a presença. Você se lembra daquela história de Uzá e Obed-edom? Uzá, um homem que foi fulminado por Deus, porque tratou a presença de uma maneira banal. E todos temeram, até o rei Davi. Mas houve um homem chamado Obed-edom, que disse, pode colocar a arca na minha casa. Na minha casa a arca será honrada. Na minha casa a presença será cultivada e respeitada. E a Bíblia diz, e é isso que eu transmito ao seu coração, anfitrião. Você é um Obed-edom. Você vai honrar a presença de Deus na sua casa. E diz a palavra que a casa de Obed-edom prosperou por causa da arca da aliança. Apenas tenha o cuidado de tratar bem a unção que se derrama naquele lugar cada dia que a igreja se reúne ali. Seja zeloso, o seu coração não é o coração de Uzá, que carrega a arca em carros novos sem esforço, não. Você prepara o ambiente, você ora antes, você não é apenas uma pessoa que empresta um espaço, você é alguém que cuida da presença. Quem recebe? Glória a Deus. Queridos, rapidamente, só para você saber, porque essa madrugada eu já volto para casa e talvez esse material não vai estar tão disponível, tão perto de você. Eu trouxe livros, os livros são uma forma de eu fazer com que a visão que Deus tem me dado vá além de mim. E alguns desses livros estão aí, não são muitos, uma parte já foi porque tivemos já uma reunião no fim da tarde. Esse livro aqui, o título é Quem Sou Eu? Quem sou eu?
uma questão a ser resolvida na presença do grande eu sou. É um livro sobre identidade. Muitos líderes estão travados porque aceitaram os rótulos da vida e não estão entendendo a sua identidade em Deus. Fala disso esse livro aqui. Esse aqui é o livro do meu coração, O Fazedor de Discípulos. Fazedor de discípulos é uma tentativa de dizer o que significa o mandamento da ressurreição. Eu queria muito que você tivesse acesso a essa mensagem. Essa é a palavra que eu mais prego por esse Brasil, pelas nações, e ministrei hoje a liderança principal dos GCs aqui, as varas da multiplicação. Quem estava hoje no final da tarde comigo lá? Você foi abençoado por essa palavra? Você gostou dos óculos que eu te dei? Então quem quiser esses óculos, está nesse livro aqui, As Varas da Multiplicação. Há outros lá, faço menção só mais desse, lançado por uma das grandes editoras do Brasil, a Ragnos, A Arte da Relevância. Uma vida de influência extraordinária está ao seu alcance. Bem, tudo isso e muito mais está à sua disposição. Eu não sou um vendedor de livros, eu sou um pregador da palavra e faço através dos livros também. Mas nessa noite, o recado que eu tenho para você tem muito a ver com o que está acontecendo longe daqui. É muito bom ver a igreja reunida, é tremendo, animador ver que essa igreja que tem um púlpito tão forte, que tem uma profecia tão veemente para a nação, é uma igreja que está se preocupando em se espalhar pelas casas, em criar esse tecido de relacionamento. Veja, queridos, Deus nunca pensou a igreja como um auditório. Deus não nos fez para olhar para a nuca uns dos outros. Ele nos chamou para a mesa, Ele nos chamou para os olhos nos olhos. A primeira conclusão a que Deus chegou quando criou o homem foi: não é bom que o homem esteja só. Não tem a ver apenas com casamento, tem a ver com relacionamentos. E a única maneira de nós sermos uma igreja grande, crescente, indefinidamente crescente, sem perdermos a essência, é nós multiplicarmos os pequenos grupos. Muita coisa acontece aqui, na grande reunião. Muita coisa. O que nós estamos vivendo nessa noite, só no céu pode ser medido. Mas há coisas que só acontecem num grupo de pessoas que se conhece, que se cuida e que serve na prática, que se envolve com a obra. Isso só é possível num pequeno grupo. E se você olhar bem para a sua Bíblia, você vai ver que a maior parte das coisas que Jesus fez, inclusive os milagres, Ele não fez nos ambientes da religião, nos templos e nas sinagogas. A maior parte das coisas que Jesus fez, Ele fez ou a céu aberto ou dentro das casas. Ele continua com essa intenção. Por isso, essa é uma das reuniões mais importantes dessa igreja. E aqui estão ministérios que de fato vão fazer com que essa visão avance com qualidade. Bom, só antes de ler o texto, dizer que eu sou pastor em Ribeirão Preto, São Paulo, norte de São Paulo. Alguém aqui conhece a minha terra? Já passou calor lá comigo? Ribeirão é um desafio, uma cidade de 800 mil habitantes, norte de São Paulo. Ali eu sirvo já há muitos anos com a minha família. Puxa, que pena que eu não mandei aqui para o pessoal da mídia. O pessoal da mídia aqui são os midianitas, né? Eu não mandei para eles a foto da minha família. Essa é a minha melhor parte. Minha esposa Mônica, meus filhos Monique e Gabriel, todos servos do Senhor. E Gabriel pastor junto comigo na equipe pastoral, sendo preparado para a transição que vai acontecer lá na frente. E agora eu sou avô, eu tenho que dizer isso. Eu entrei na adolescência, a minha vida ganhou outra cor. E o Tito está
cuidando de mim. O nome do meu netinho é Tito, ele fez 1 ano ontem, nós celebramos muito, graças a Deus. Então estou muito empolgado com essa fase da minha vida. E servindo ali, a igreja nas casas tem sido uma base. Na verdade, no nosso povo, todo mundo está nós lá chamamos de célula, a nomenclatura não importa muito, mas toda pessoa está debaixo do cuidado pessoal de um líder, porque eu temo muito aquilo que a palavra de Deus diz: obedecei aos vossos guias ou aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas como quem há de prestar contas a Deus. Eu não tenho como prestar contas de uma multidão que se reúne no auditório e que não tem nome. A única forma de prestar contas de uma multidão é levantando líderes que possam estar perto de cada pessoa. Então, por isso é tão importante essa conferência, aquilo que está sendo construído aqui. Mas nessa noite eu quero desafiar você e o seu GC a olhar para fora. Eu quero lhe levar a Jeremias capítulo 38. Nós vamos ler do versículo 6 até o 13. E vamos ser muito inspirados por essa história. Está escrito assim, tomara que coincida a minha versão com a que vocês têm aqui na tela. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial que estava na casa do rei, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Quantos de vocês já tinham lido esse texto, tem memória da leitura desse texto? Não, com certeza você já leu, você já fez aquela leitura bíblica anual, você deve ter passado por Jeremias, não é? Talvez você não tenha prestado atenção nesse personagem, Ebed-Meleque, mas nessa noite ele vai ficar marcado no seu coração. Mas antes eu queria fazer um desafio aqui. O que você está esperando, sob o ponto de vista profético, para os próximos tempos? Quantos de vocês aqui são curiosos e gostam de escatologia, a doutrina das últimas coisas? Quem gosta disso aí? Levanta a mão. Muita gente. Todos nós deveríamos gostar, mas eu não vou entrar nessa seara aqui não. Porque dá muito pano para manga. Tem uma parte da igreja que está tentando descobrir de onde vem o anticristo e esperando um grande confronto para os próximos tempos, se preparando para enfrentar a grande tribulação. Tem uma outra parte da igreja que diz: não se preocupe com isso. O Senhor vai nos tirar daqui, nós vamos ser livrados. Quando a chapa esquentar, a gente vai estar no céu. E cada um faz a sua interpretação. Como eu disse, não é minha intenção entrar
no assunto, mas sim, de certa forma, falar de escatologia, porque eu quero compartilhar com você o que eu espero para os tempos do fim, e eu acredito que já estou no limiar disso. Sabe o que eu espero? Eu não estou, de fato, tentando descobrir de onde está vindo o anticristo, e nem mesmo olhando para o céu, vendo se Jesus aparece para me salvar antes que eu tenha que sofrer aqui. Porque o que eu espero, para mim, o grande sinal que antecede a volta de Jesus, está para acontecer, é o maior avivamento da história da igreja, o maior derramar do Espírito Santo sobre a terra. Eu de fato espero isso, e eu tenho base bíblica para esperar. Joel profetizou: e acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, eu creio nisso de todo o meu coração. Talvez haja algum teólogo aqui que diga: ah, pastor, isso já aconteceu, a promessa de Joel se cumpriu em Pentecoste. Eu quero lhe dizer que não. Quero lhe dizer que em Pentecoste se cumpriu parte da promessa, porque Pentecoste é festa das primícias, primeiros frutos apenas. E porque quando em Pentecoste o Espírito Santo foi derramado, e houve aquela embriaguez geral, os crentes às 9 da manhã estavam cambaleando pelo poder do Espírito Santo, e o povo veio para ver que bagunça era aquela. Pedro se levantou para dar uma explicação. E ele disse: o que vocês estão vendo é o que foi predito pelo profeta Joel. Por isso muitos acham que a profecia de Joel se cumpriu completamente. Mas Pedro faz uma pequena mudança, inspirado pelo Espírito, mas ele faz uma pequena mudança na profecia. Ao citar Joel, Pedro diz: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito. Mas Deus não prometeu por Joel que derramaria do seu Espírito. Pode conferir na sua Bíblia depois. Deus prometeu que derramaria o seu Espírito. Faz diferença para você? Você que é bom de semântica, faz diferença? Eu tenho aqui uma caneca de água. Se eu disser: minha irmã, eu vou derramar dessa água sobre você, significa que eu vou lhe dar parte. Mas se eu disser: eu vou derramar esta água sobre você, prepare-se para o banho. Deus prometeu derramar tudo, e vai acontecer agora na nossa geração. E nós vamos fazer, no meio de muita guerra e tribulação, a maior colheita de vidas da história do Evangelho. Eu creio nisso, e eu compartilho com você a minha fé. E lhe desafio a estudar a sua Bíblia e enxergar essas coisas. Agora, dito isso, eu faço uma pergunta: onde estarão, ou onde estará a maioria dos profetas que Deus usará nesse último avivamento? Será onde é que eles estão agora? Eu vejo alguns irmãos levantando a mão, e sim, eu acredito que boa parte dos profetas que Deus usará no último avivamento está aqui, está no meio da igreja, mas não a maioria. A maioria dos profetas que Deus usará no último avivamento, agora mesmo, enquanto adoramos, está afundada na lama. Está no fundo do poço. Gente que está presa pelo pecado, pelo engano, pelo adultério, pela mentira, pela feitiçaria,
e por tudo aquilo que você conhece muito bem e sabe que tem poder para matar. Eu sei que é difícil pensar na gente que está lá fora perdida e ver naqueles que estão com uma vida tão desregrada profetas. Mas nós precisamos treinar o nosso olhar, irmãos. Nós somos muito preconceituosos. Você sabe que às vezes eu fico preocupado, tentando investigar se na minha igreja não tem um líder de GC cheio de preconceito e que vai começar a sua reunião. Tem ali 1 ou 2 visitantes e ele começa orando e dizendo: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor trouxe esses 2 pecadores para nosso GC hoje. Senhor, obrigado por esses ímpios, meu Deus. Nós sempre queremos que os incrédulos venham. Hoje o Senhor trouxe 2, aleluia. Graças te damos, Senhor. E quando ele terminar essa oração e abrir os olhos, provavelmente os visitantes terão partido. Porque foram chamados de ímpios, de incrédulos, menos de profetas. Mas Jesus tinha um olhar diferente, sabia? A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões e sentia compaixão delas, porque via cada pessoa como uma ovelha. Ele as via como ovelhas. Mas que multidão era essa? De bons crentes? Não, a multidão era composta de prostitutas, publicanos, pecadores, mentirosos, desonestos. Como é que podem ser ovelhas, pastor, e viver essa vida tão terrível? Na ótica de Jesus, é porque são ovelhas que não têm pastor. No dia em que forem resgatadas e ensinadas, profetizarão. Por isso eu quero lhe convidar nessa noite a olhar para além dos seus estereótipos e perceber que lá fora, de novo, no fundo do poço, há gente que Deus quer usar. Alguns deles já foram usados. Hoje nós temos que pregar o evangelho para 2 tipos de pessoas. Primeiro, para aquelas que nunca ouviram ou que nunca entenderam, que nunca tiveram o impacto de um testemunho verdadeiro. Nunca se converteram. Mas nós temos que pregar o evangelho para aquelas que estiveram entre nós, que provaram da graça, que até tiveram uma experiência de novo nascimento, mas que por algum motivo voltaram atrás e estão de novo na perdição. Elas precisam ser tiradas da lama para voltar a profetizar ou para cumprir o seu chamado. E é nessa perspectiva, irmãos, que eu convido vocês a olharem para esse texto e essa história, e principalmente para esse personagem, Ebed-Meleque. Sim, eu sei que ele não faz parte dos best-sellers da Bíblia. Eu não tenho ouvido muita pregação. Aliás, a bem da verdade, a única pregação que eu já ouvi sobre Ebed-Meleque foi feita por mim mesmo. Ele não tem muita moral, mas deveria ter, porque ele surge nessa história como um modelo tremendo dos líderes que Deus precisa levantar agora, para que o avivamento aconteça. A começar pelo seu nome. O seu nome já é muito sugestivo. Ebed-Meleque significa literalmente servo do rei. Pode procurar aí no seu léxico. Ebed-Meleque significa servo do rei. Há algum servo do rei aqui nessa noite? Levante a sua mão se você se identifica com isso. Então seu nome é Ebed-Meleque? Se você não sabia, vai sair daqui assumindo: eu sou Ebed-Meleque, servo do rei. Mas não era só nome. De fato, as atitudes desse homem são muito inspiradoras e desafiadoras para nós. Ele, como eu disse, encarna perfeitamente a figura do líder que Deus precisa, que Deus está procurando encontrar nesses dias. Eu espero que Ele encontre em você.
Eu vou repetir aqui alguns versículos só para dar ênfase. Mas por que Ebed-Meleque é um desafio para nós? Por que Ebed-Meleque é um espelho que nós devemos colocar diante de nós e procurar nos parecer com ele? Em primeiro lugar, queridos, porque esse homem é um servo movido por compaixão. Diga comigo, compaixão. No versículo 7 diz que Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que tinham jogado Jeremias na cisterna. Veja, queridos, ele vivia numa condição muito confortável. Ele era servo do rei, ele era mordomo num palácio. Ele poderia viver na sua zona de conforto tranquilamente, sem dar ouvidos aos sons que vinham do lado de fora. É assim que uma parte da igreja está vivendo, desfrutando do palácio, absorvendo das riquezas do rei, mantendo a sua intimidade e gozando da paz que viver na casa de Deus nos traz. Fala a verdade, esse aqui é um lugar maravilhoso, não é? Quantos amam fazer parte da igreja? Ah, eu amo fazer parte da igreja, eu amo estar com a igreja, eu sou edificado. Às vezes eu saio, eu tiro férias, eu passo algumas semanas tentando me desligar da rotina, mas não passa muitos dias e eu estou com saudades do ambiente da igreja. Porque aqui eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho a presença do rei, eu tenho as riquezas do rei, eu tenho a segurança do rei. Mas a minha missão não está aqui. Ebed-Meleque, embora vivesse num palácio, ele ouviu, e não apenas ouviu, que Jeremias, o profeta, havia sido lançado numa cisterna. Ele deu ouvidos a isso. Isso o incomodou. Porque quando nós estamos vivendo a nossa fé e a abundância do reino de Deus, sem nos incomodar com aquilo que está acontecendo com as pessoas que são tão amadas por Deus quanto nós, lá fora, a nossa fé está se tornando cínica. Veja, nós não fomos chamados apenas para desfrutar. A nossa missão é ir. A igreja acontece fora das quatro paredes de um templo. Eu fico pensando nos discípulos de Jesus. Houve um tempo em que o ministério de Jesus estava explodindo na Galileia. A Galileia era o quintal da casa de Jesus e dos seus discípulos. Todos eram galileus. Ali eles estavam à vontade. Era a geografia deles, era a cultura deles. E as coisas estavam acontecendo de forma maravilhosa. As multidões estavam vindo, os milagres acontecendo. Eles deviam estar muito satisfeitos. Um dia Jesus os surpreende e lhes diz: vamos atravessar. Eu fico pensando em alguns deles dizendo: atravessar? Você está dizendo que nós vamos transpor o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e nós vamos para a terra dos Gadarenos? Mas se as coisas estão acontecendo aqui, por que nós vamos buscar confusão num território que não é a nossa geografia, no meio de um povo que é hostil à nossa fé? Mas Jesus diz: vamos atravessar. E eles entram no barco, acredito eu que meio a contragosto, mas o líder tinha uma missão. No meio do caminho são surpreendidos por uma tempestade. Eu quero lhe dizer que quando você obedece, quando você atravessa, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, não significa que você não vai enfrentar dificuldades, problemas.
Mas quero dizer também que é enquanto você cumpre a sua missão no meio das dificuldades, que você conhece facetas de Deus que você nunca conheceria no quintal da sua casa, porque no meio daquela tempestade Jesus se levanta, repreende o vento, dá uma ordem ao mar, e os discípulos ficam abismados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nunca conheceriam o Jesus que manda no vento e no mar, se não ousassem sair da sua zona de conforto. Foram com Jesus, e do lado de lá o que encontram? Um ser humano que nem parece um ser humano, parece mais um bicho, um rapaz possuído de demônios, que andava nu pelos sepulcros e pelos montes, se cortando com pedras, e ninguém podia deter. Que coisa. Eu fico pensando, meu Deus, havia tanto demônio naquele homem, que quando repreendidos saíram e entraram numa manada de porcos, e eram em quantidade suficiente para precipitar os porcos despenhadeiro abaixo, milhares de demônios. Veja, meu irmão, o inferno é capaz de investir milhares de demônios para desgraçar a vida de um ser humano criado para a glória de Deus. Como é que nós, a igreja, levantada pela graça de um Deus que ama, pode se concentrar e se contentar, melhor dizendo, em desfrutar das riquezas da casa do rei, enquanto profetas morrem na lama, enquanto missionários estão endemoniados lá fora? Ninguém tinha olhado para aquele gadareno como um missionário cheio de demônios, mas liberto e tratado. Ele se tornou um arauto do reino de Deus e pregou o evangelho em Decápolis. 10 cidades ouviram de Jesus através da vida desse homem. Portanto, eu estou aqui nessa noite para dizer a você, líder, e todo mundo aqui é líder, mesmo você que não sabia que é. Eu compartilhei mais cedo com supervisores aqui, que na igreja todos são chamados a liderar, porque todos são enviados a fazer discípulos. Fazer discípulos é liderar pessoas no caminho da maturidade. E o que o Senhor está querendo nessa noite, nesse tempo, é mover o nosso coração por compaixão. Compaixão era o combustível que movia o coração do nosso Senhor. Você já deve ter lido nos evangelhos. E Jesus, movido por compaixão. Agora, você sabe o que é compaixão? Você sabe o que é paixão? Tem algum homem apaixonado aí? Meu irmão, estou levantando a bola para você garantir o seu fim de semana. Você está vacilando aí. Deixa eu perguntar de novo. Tem algum homem apaixonado aí? Opa, melhorou um pouquinho. Então você sabe o que é paixão. Mas paixão é literalmente dor, sofrimento. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo. Paixão é sofrimento. E compaixão, pense no verbo compadecer. O que é padecer? Sofrer. Se padecer é sofrer, compadecer é o quê? Sofrer com. É sentir a dor do outro, é se importar. Ebed-Meleque, ele é um homem, um divisor de águas, porque ele ouve falar e ele se importa. Ele não é cínico, ele se importa, e se importando, ele se move na direção do profeta que está prestes a morrer. Eu me lembro de uma experiência que eu tive
bons anos atrás, no momento em que a igreja que eu pastoreio, a comunidade cristã de Ribeirão Preto, estava vivendo a sua explosão, o seu tempo de maior crescimento. Nós havíamos marcado um culto de final de ano, uma noite das luzes, assim chamamos até hoje, no último dia de um ano. E naquela ocasião nós já não cabíamos mais no nosso templo. Então nós fomos para o maior ginásio de esportes da cidade. Quando eu cheguei naquela noite de 31 de dezembro e entrei naquele ginásio, o culto já estava começando. E ele estava lotado, havia alguns milhares de pessoas ali, pelas arquibancadas, pela quadra. E eu comecei a olhar para aquela multidão de adoradores e me lembrar que anos antes eu havia chegado a Ribeirão Preto com 20 anos e o desafio de começar uma igreja do zero. E naquele começo eu pensava, se um dia eu tiver 100 ovelhas presas no aprisco, eu serei um pastor bem-sucedido. Ao ver aquelas milhares de pessoas adorando um ambiente celestial, eu não percebi, mas o meu coração se ensoberbeceu. Porque no fundo eu pensava, uau, que líder bem-sucedido eu me tornei. Olha quanta gente veio para Cristo através do meu ministério. Enquanto eu pensava isso, na minha intimidade, o Espírito Santo me sequestrou. Ele me raptou, ele me tirou dali, sem aviso prévio. Sabe, literalmente, ele tirou o meu espírito daquele ginásio de esportes. E ele me fez andar pela minha cidade, para ver coisas que eu sempre via, mas não me chamavam a atenção do coração. Eu vi velhos jogados nas praças, sozinhos, sem ter ninguém ao lado para compartilhar aquela noite de passagem de ano. Eu vi crianças, meninos de 8, 7, 8, 9 anos, cheirando cola nas ruas. Era uma epidemia naquele tempo. Eu fui a casas onde mulheres estavam apavoradas com seus filhos, tremendo aflitas, porque em poucos minutos um homem bêbado entraria ali para usar de violência. Gente, eu vi tanta desgraça. Quando a minha consciência voltou para aquele ginásio, eu já não estava mais me sentindo um pastor bem-sucedido. Muito ao contrário, estava em profundo choro diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor pela minha insensibilidade, por permitir que o meu coração se sentisse bem-sucedido por ver alguns milhares de crentes num ginásio de esportes, enquanto do lado de fora centenas de milhares estavam perdidos sem saber discernir entre a mão esquerda e a direita. Ali, naquela experiência de consciência e de humilhação, eu prometi ao Senhor que nunca mais me sentiria bem-sucedido na missão, enquanto houver um Ribeirão Pretano perdido. E assim eu continuo buscando conquistar cada um. Agora mesmo, eu estou movendo o povo que eu pastoreio em compaixão. Deus nos deu uma estratégia que se espalhou pelo Brasil, que se chama Casas de Paz. Alguém de vocês já ouviu falar de Casas de Paz? Uma parte de vocês, a minoria. As Casas de Paz vieram um tempo depois disso, quando eu percebi que a minha igreja estava migrando da visão celular para a visão celulite. Você sabia que tem visão celulite? É só para engordar crente. Os grupos se reúnem, ficam os crentes cuidando só um do outro, sem se preocupar com os profetas que estão morrendo nas cisternas.
E aí, sentindo isso e já tendo recebido a lição passada, eu disse: Deus, como é que a gente faz para voltar o coração da igreja de novo para fora? E o Senhor me abriu então os olhos para ver Lucas capítulo 10. Quando Jesus pega 70 novos convertidos. Gente, 70 novos convertidos. Gente sem muita experiência. Porque, como você sabe, pastor, que eram novos convertidos? Bem, em primeiro lugar, na equipe de Jesus, só tinha novo convertido, gente. Se você pensar que no final do ministério de Jesus, o crente mais maduro que tinha com ele tinha 3 anos de conversão. É ou não é? Você nunca pensou nisso, né? Mas aqueles 70 mais ainda, porque Jesus lhes dá uma missão e eles vão, cumprem a missão e voltam dando pulos de alegria, dizendo: Senhor, nós expulsamos demônios. Nunca tinham feito isso. Mas Jesus os organiza de 2 em 2 e lhes dá uma missão. Vocês vão se espalhar por essa região. Vocês vão fazer contato com pessoas. Está tudo isso em Lucas 10, depois você confere. Vocês vão entrar nas casas. Quando vocês entrarem numa casa, digam: a paz de Deus seja nessa casa. É por isso que chamamos de casas de paz. E Jesus disse: se ali houver um filho da paz, permaneçam naquela casa. Não mudem de casa em casa. Permaneçam naquela casa, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino. E o texto está subentendido no texto que Jesus iria a cada casa, porque diz ali no começo do capítulo 10, e ele os enviou adiante da sua face. Ou seja, vocês vão na frente, eu vou atrás. Gente, eu sou curioso. Quem aqui é curioso? Os outros são insinceros, porque não levantaram a mão. Eu fico me mordendo, porque a Bíblia não conta como foram as reuniões nessas casas de paz. A Bíblia não conta como foi. Mas a Bíblia conta como os discípulos voltaram. Diz que os 70, sem exceção, todos voltaram possuídos de alegria. Você já viu um crente possuído de alegria? Eu sei, irmão, é mais fácil encontrar um crente possuído de fome, possuído de raiva. Agora, um crente possuído de alegria é muito poderoso. Eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os demônios se nos submeteram. E Jesus disse: vocês não viram nada. Vocês estão se alegrando porque os demônios se submeteram a vocês. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. O prejuízo que vocês infligiram no império das trevas foi tremendo. Bom, eu li com esses óculos. Eu estou aqui para emprestar os meus óculos para vocês. Falei: vou fazer isso com a minha igreja. Vou enviar todo mundo. Vou organizar. Está todo mundo em célula mesmo? Lá na nossa igreja, todo mundo está num pequeno grupo. Então nós vamos organizar todos, de 2 em 2, e vamos desafiá-los a encontrar os filhos da paz. Quem é o filho da paz? É alguém que não conhece Jesus, mas que tem o coração aberto ao ponto de abrir a sua casa para ele. Niterói está cheia de filhos da paz. Só precisam ser descobertos. Vou enviá-los. Pronto, organizei a igreja toda e os enviei. E a cada ano temos enviado, com a proposta de entrar numa casa de alguém não crente ou de alguém desviado e permanecer ali por 5 ou 7 semanas, uma vez por semana, pregando o evangelho, orando por milagres. E, amados, tem sido uma revolução, não apenas lá entre nós, mas por todo o Brasil. Porque todos os anos, desde então, temos entrado, de uma só vez, assim, é um grande movimento da igreja. Temos entrado em 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.815. Um dos anos nós entramos em 1.815 casas e permanecemos por 2 meses pregando o evangelho e vendo milagres acontecer. Agora, o que está movendo a igreja não é uma estratégia, não é o desejo de crescer, é o desejo de resgatar. É o gemido dos profetas
que estão no fundo do poço. Deus está procurando onde estão os Ebed-meleques. Sabe, querido, você que é um líder de GC, não é só sobre cuidar dos crentes. É sobre resgatar os que ainda não são. E é sobre treinar os crentes para resgatar. Tem alguém entendendo a visão aqui nessa noite? Esse homem é um modelo para nós, ele se incomoda. Mas ele, incomodado, Ebed-meleque, sai assim, estabanadamente, para resgatar Jeremias? Não. Veja, versículo 8. E Ebed-meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. O que ele vai fazer? Ele vai se colocar diante do rei e interceder. Parece que eu não falei nada de muito especial aqui, mas eu estou tentando transferir para o seu coração uma das coisas mais poderosas da igreja: a oração intercessória. Não se lance a um evangelismo sem antes apresentar-se diante do rei. Por que Ebed-meleque vai buscar o rei? Porque ele precisa de respaldo. Quando nós vamos tirar alguém da lama, nós precisamos entender que se alguém está na lama, se alguém está preso pelo pecado, é porque outros seres o lançaram ali. Os inimigos de Jeremias o haviam machucado e lançado naquela cisterna. Você precisa entender que há sempre um valente guardando a casa e dizendo: esse território é meu. Eu estou falando da casa dos perdidos. E é preciso que haja um mais valente do que ele. Bem, Jesus Cristo foi o primeiro mais valente que Satanás. Mas além de Jesus, os Ebed-meleques dessa geração são os mais valentes, que se apresentam diante do rei e dizem: rei, meu senhor, não é bom o que fizeram ao profeta. Eu quero tirá-lo de lá. Me respalda com uma autoridade. Eu enfrento quem for necessário enfrentar, porque eu não consigo dormir com um profeta na lama. Ele vai orar. Na verdade, ele vai interceder diante do rei Zedequias. Eu estou usando isso aqui de maneira figurada. Zedequias nem era lá um grande rei, mas ele pode representar o rei dos reis, que ama cada pessoa. Escuta aqui, meu irmão. Eu não quero saber em que fonte teológica você bebeu, mas eu posso afirmar com toda a convicção desse altar que Deus não criou homem algum para a perdição. Ele espera que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão o nome daquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Amanhã, lá em Ribeirão Preto, é o nosso dia D. Eu preciso voltar, porque nesse domingo nós estamos ungindo toda a nossa igreja. Não é os líderes, é todo mundo. Os adolescentes, todo mundo que é batizado, é discípulo de Jesus, assumiu uma aliança com o corpo. Nós estamos enviando amanhã. Nesses últimos semanas, nós oramos e jejuamos. Hoje, aqui, enquanto nós estamos reunidos, há um grupo de intercessores. Ribeirão Preto tem um anel viário que circunda a cidade, e ele tem 48 quilômetros de extensão. Para você dar uma volta em Ribeirão Preto, então, são 48 quilômetros de estrada. Pois bem, agora mesmo, há um grupo de intercessores que está percorrendo esses 48 quilômetros a pé, orando e profetizando sobre a nossa cidade. Porque a partir de segunda-feira, nós vamos entrar em centenas e centenas de lares para tirar os profetas da lama. Casas de paz,
Se você quiser saber mais sobre isso, eu acredito que a melhor forma de fazer é baixar no seu celular um aplicativo, Casas de Paz Oficial. Você vai entender tudo o que significa, inclusive ver um treinamento que eu faço ali em vídeo, explicando cada tintim. Mas ok, é só um exemplo. Os servos do rei, que serão decisivos nesse tempo, são aqueles que intercedem, mas não apenas intercedem, eles agem. Será que você tem disposição de ser um deles? Agora eu gosto de ler o versículo 10, porque no versículo 10 está escrito: então o rei ordenou. O rei o que, irmãos? O rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope. E qual foi a ordem? Leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta da cisterna antes que ele morra. Isso expressa muito bem o coração do nosso Deus. Em primeiro lugar, o Senhor está lhe mandando, lhe ordenando ser um resgatador ou uma resgatadora de profetas. Você não tem o direito de ficar apenas desfrutando do palácio. Tem gemidos vindo lá de fora. Você precisa ir. O Senhor já o enviou. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Em segundo lugar, você precisa de uma equipe. E aqui entra a linguagem dessa conferência. Que bom que Ebed-Meleque tinha um GC. Que bom que ele tinha um grupo de resgatadores treinados e sob o seu comando o rei diz: pegue a sua equipe e vá resgatar o profeta. E aqui eu quero apresentar para você talvez uma perspectiva de um pequeno grupo, de um GC, que alguns ainda não absorveram. O GC não é apenas um lugar onde cuidamos dos crentes. E nem tampouco é apenas um lugar onde eventualmente recebemos um perdido. O GC precisa ser um lugar onde nós treinamos pessoas para resgatar profetas. É muito interessante porque dependendo da tradução que você use, há algumas versões da Bíblia que dizem que Ebed-Meleque levou consigo 33 homens. Aí já não era um GC, já era uma congregação. É uma questão de manuscritos mais antigos. Os mais aceitos falam de 3 homens. Então, um líder e 3 homens. É um bom começo de célula, não? Mas eu quero enfatizar o poder que há quando uma equipe de homens, de mulheres, de jovens está disposta a agir junta para resgatar alguém. Por que será que precisava de um grupo de pessoas? Será que o profeta Jeremias era pesadinho assim, que nem eu, e precisava de mais força para guinchá-lo? Talvez sim, mas eu acredito que a equipe tem mais a ver com a guerra que aquela ação poderia provocar. De novo, Jeremias não estava na lama porque passou por ali e disse: que lama deliciosa, vou pular aqui. Não, meus irmãos. Ele foi lançado ali por seus inimigos. Assim como cada pessoa que está presa nas garras do pecado. E para tirá-las, eu volto a dizer, nós precisamos enfrentar valentes. E é muito melhor enfrentar valentes em equipe do que sozinho. Melhor é serem 2 do que 1. Aliás, nós nunca abrimos casas de paz solo. Sempre enviamos pelo menos 2. Porque para mim isso é um princípio do reino de Deus. Jesus até para buscar um jumento mandava 2. Você já viu isso? Não sei porquê. Vai que o jumento dá um coice em um, o outro tem que ajudar a levantar. No reino de Deus as coisas são feitas em equipe. E quantos de vocês aqui são líderes de GC? Deixa eu ver sua mão levantada. Todos os líderes de GC, aqueles que passaram por aqui recebendo uma unção, você está empoderado nessa noite pelo Espírito Santo? Que oportunidade você tem, meu irmão. Você tem uma equipe.
Talvez você não tenha visto por essa perspectiva ainda, mas você tem uma equipe e essas pessoas só precisam receber o seu coração. Essas pessoas só precisam ser treinadas para que elas possam trazer gente da lama para o palácio. Amém? Eu preciso correr aqui para terminar, porque eu quero que você retenha cada verdade. Eles vão então, e esses homens têm um senso de urgência. Porque veja, o rei diz, vocês precisam ir logo. Vocês precisam chegar antes que Jeremias morra. Às vezes, nós temos alguém que está gemendo ao nosso lado dia após dia. Nosso vizinho, um familiar, um colega de trabalho que se senta na mesa ao lado. Uma pessoa deprimida, uma pessoa presa pelas drogas. E nós temos a coragem de deixar para amanhã a abordagem. Sabe, queridos, quando se trata de vida ou morte, não tem amanhã. Essa semana eu fiquei sem fôlego, vendo uma notícia em um vídeo que me chegou, assim por coincidência, na internet. Era um grupo de populares, não sei aonde, mas que estavam tentando salvar um rapaz que bateu com um carro num viaduto, o carro pegou fogo, o rapaz estava preso nas ferragens, e aquelas pessoas comuns estavam ali, arriscando a sua vida para tirar aquele moço. É de perder o fôlego. Mas veja bem, até no mundo, escuta, até no mundo podre que nós vivemos, sem Deus, omissão de socorro é crime. Na ética do mundo, na lei do mundo, omissão de socorro é crime. Como é que nós podemos omitir socorro se nós temos a possibilidade de arrancar gente dessa vida desgraçada na qual nós também já vivemos? Alô, tem alguém me ouvindo aí? Você não achou que ia receber aquela unção toda aqui para sair daqui feliz? Eu quero te avisar que eu faço parte de um ministério que tem 2 fases. A primeira fase é confortar os desconfortados. Lá na nossa igreja a gente faz assim. Quando alguém chega, nós o confortamos. Mas logo chega a segunda fase. E na segunda fase, nós desconfortamos os confortados. Foi para isso que eu vim aqui nessa noite. Porque essa unção que você recebeu aqui, meu irmão, não é para o seu desfrute. O poder do Espírito Santo não é um play center, não é uma Disneylândia espiritual, onde a gente sente sensações, e ponto final. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrados de coração, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar que chegou o tempo de Deus. Diga comigo, a unção tem propósito. E o propósito é que você vá. Mas pastor, para resgatar profetas, eu preciso passar por todos os cursos de teologia que a igreja oferece. Bom, eu aconselho que você passe por todos os cursos e treinamentos que essa igreja oferece, porque devem ser muito bons. Mas para resgatar profeta, você só precisa de coração e simplicidade. Olha o que diz aqui no versículo 11. Então Obed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Eu fico pensando, puxa vida, deve ter muita riqueza aí. Debaixo da tesouraria do palácio tem tanta coisa, sabe, na igreja. Mas o que ele pega ali? Pegou alguns trapos e roupas velhas e cordas. Esse foi o material. Ele não pegou assim um guindaste de última geração. Ele pegou
alguns trapos, roupas velhas e cordas. Simples assim. Sabe qual é o segredo? O segredo de resgatar pessoas? Simplicidade. Irmão, não complica. Quando Jesus enviou os 70 para resgatar profetas nas casas de paz, Jesus disse assim: não levem bolsa, nem alforje, nem sandália. Vocês não precisam de muita bagagem. Vão com o que vocês têm, será suficiente. As igrejas que estão descobrindo que o poder do evangelho está na simplicidade, elas estão causando revoluções em sua cidade. Porque antes a gente fazia assim, alguém se convertia, queria servir a Deus, apaixonado, sabe, descobrindo o reino, primeiro amor, a gente falava assim, fica quietinho aí, você não sabe nada. Não sabe nada, você vai aprender, tem aquele curso. Você tem que passar por tudo. Aí daqui 2 anos a gente chegava para essa pessoa e dizia: agora meu filho, tá bom, você está pronto, vai ganhar os seus amigos. Aí ele falava: que amigo? Só conheço crente, só sei falar com crente, não tem mais amigo nenhum, foi tudo embora, estão tudo longe da minha vida. Gente, que burrice que a igreja cometeu ao longo do tempo. Nós precisamos, olha, uns anos atrás eu ganhei um empresário numa casa de paz. A casa de paz dele foi bem sucedida, o Juliano. Foi ele que me deu essa pulseira aqui. Ele é dono de uma fábrica de joias. Ele me deu em gratidão porque Deus revolucionou a vida dele. Bom, eu fiz isso num ano. A casa dele, várias pessoas se converteram, inclusive sua família. No ano seguinte, no movimento das casas de paz, eu encontrei o Juliano. O Juliano e o João, os dois haviam sido ganhos na nossa casa de paz. Eu falei: e aí, Juliano, como é que vai? Ele falou: estou bombando, pastor. Como assim? Falou: eu e o João abrimos agora 8 casas de paz. Eu falei: 8 de uma vez? É uma cada dia e no sábado são 2. Eu falei: você não está fazendo nada mais na vida não, filho? Ele falou: não, eu estou trabalhando de dia, mas a casa de paz é à noite. Sabe, pessoas que têm a simplicidade de um testemunho. Para mim, sabe do que fala roupas velhas? É quando você chega e apresenta o evangelho junto com o seu testemunho. É quando você chega para um adúltero e fala assim: eu já usei a sua roupa, eu já fui como você é, mas Jesus Cristo entrou na minha vida e Ele me transformou e agora eu sou uma nova criatura. Você também pode ter essa experiência. Quando você compartilha o seu testemunho e você tem as cordas do amor de Deus. Pronto. Agora veja, queridos, nós não podemos nos esquecer disso. Quando você vai tirar alguém da lama, provavelmente você vai encontrar uma pessoa machucada. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a preocupação desse servo do rei é calçar as axilas de Jeremias. Coloque esses trapos velhos debaixo dos seus braços, porque nós vamos te puxar para cima e nós não queremos te machucar mais. Você já está machucado demais, profeta. Nós queremos tirar você daí. E como eu gosto da expressão que eu leio aqui no versículo 12. Ebed-Meleque disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofadas para as cordas. E Jeremias assim fez. Versículo 13. Assim, com as cordas, o puxaram para cima. Amados, vamos puxar os profetas para cima. Eu estou aqui despertando você. Vamos puxar os profetas para cima. Com cuidado, sem machucá-los. Ainda não é hora de colocar neles roupa de profetas, de exigir deles testemunho de profetas. É hora apenas de abraçá-los, de puxá-los para cima, de entender as suas dores, de sentir compaixão. E uma vez que eles estejam libertos, nós só temos que fazer. E esse é o último recado que eu te dou nessa noite.
nós temos que trazê-los para um lugar seguro. Olha como termina a história. Versículo 13. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. A igreja precisa ser um pátio da guarda. Seu GC precisa ser um pátio da guarda, onde aquele que foi resgatado é cuidado, é guardado, é protegido, para que os seus inimigos não voltem e o lancem de novo na miséria. Esse é o evangelho que Jesus nos chamou a viver. Eu quero que você fique em pé. Mas eu quero lhe lembrar que Deus levantou esta igreja. Deus deu um púlpito poderoso a essa igreja. Não por acaso Deus fez com que essa igreja adotasse a identidade de novos começos. Essa igreja não vai cumprir a sua missão apenas aqui, esperando que as pessoas venham. Quem está na lama, no fundo do poço, não consegue ver. Nós precisamos ir a eles. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu quero orar com você. Mas eu quero perguntar se você se dispõe a ser Ebed-Meleque nessa geração. Se você se dispuser a ser Ebed-Meleque, eu não vou fazer o movimento de te trazer aqui para frente, até que porque não cabe todo mundo. Mas eu quero pedir que muito conscientemente você levante a sua mão diante do Senhor. Que você se apresente diante do rei, não do rei Zedequias, mas que você se apresente diante do Rei Jesus, aquele que deixou a sua glória e se fez pobre para enriquecer a muitos. Aquele que veio não ao fundo do poço, aquele que foi aos lugares mais inferiores da terra, para levar cativo o cativeiro. Apresente-se diante dele, diga: Senhor, eis-me aqui, eu sou o teu servo. Eu sou Ebed-Meleque na minha geração. Eu sou um treinador de resgatadores. Enquanto nós somos conduzidos nessa canção, eu quero que você de fato se derrame no altar. Mas antes de nós sermos conduzidos, eu quero fazer uma oração. Eu já fiz essa oração em muitos lugares por onde passei, e sempre Deus me responde. Eu vou pedir que Deus abra os seus ouvidos agora, para ouvir os gemidos, os pedidos de socorro que estão vindo das cisternas da sua cidade. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir para o Espírito Santo abrir os seus ouvidos e mexer com o seu coração, trazer a consciência de alguém que está à beira da morte. Pode ser um familiar seu, pode ser um vizinho seu, pode ser um colega de trabalho, de escola. Talvez você vai se lembrar da face oprimida. Talvez você vai voltar à consciência de quanto essa pessoa está presa pelo pecado. E ao ter o som do desespero no seu ouvido, você vai dizer: Senhor, me abençoa, porque eu vou resgatar esse profeta. Senhor, agora eu te peço em nome de Jesus, estamos dando tempo para que o Senhor faça com que a palavra mova o nosso coração. Abre os ouvidos dessa igreja, abre os meus ouvidos, abre os ouvidos dos meus irmãos aqui, para que eles ouçam os pedidos de socorro, os gemidos, o sofrimento, a angústia daqueles que estão pensando em tirar a própria vida, daqueles que estão presos nas drogas, do pai de família que não sabe mais como sair das dívidas e da vergonha. Deixa-nos ouvir esse som, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto você ora e se expõe ao Espírito. Você me levou a um lugar secreto.